Padawans, depois do forte terremoto que atingiu Taiwan na Ásia, outros 2 tremores acabaram chamando a atenção nessa última semana. Um no dia 4 e o outro no dia 5, quinta e sexta-feira, né? Eu tô falando do terremoto que atingiu a região de Nova York e outro terremoto que atingiu a região ali do Maranhão, estado brasileiro, tá certo? Bom, a gente vai discutir alguns temas relativos a esses 2 tremores, porque esse sismo de Nova York foi um sismo raro na magnitude em que ele ocorreu. E esse terremoto do Maranhão, hein? Na verdade, a notícia, né, do epicentro dele, da localização do epicentro dele, foi dado por um serviço geológico lá da Europa. E foi um grande erro, tá? Eu vou falar disso tudo para vocês. E muita gente tem levantado a hipótese aí, né, na internet, eu tenho visto alguns comentários nos meus vídeos, porque quando acontece um evento desse, o pessoal já começa a me falar ali no YouTube, né, nos comentários. Esses 2 eventos, eles têm relação, estão conectados, o terremoto de Nova York e esse suposto terremoto do Maranhão, e tem alguma relação com o terremoto de Taiwan, tem, né, referência, um foi consequência do outro? A gente vai discutir isso tudo no dia de hoje, né? Padawans, vamos começar aqui com o terremoto de Nova York, tá? E esse tremor aconteceu no dia 5 de abril, foi uma sexta-feira, não pude falar dele para vocês no dia porque eu estava ali trabalhando o dia inteiro e aí no sábado eu acabei ficando descansando e hoje eu estou aqui para falar desse evento, ok? Foi um tremor de magnitude 4.8, eu estou aqui no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos e como vocês podem observar nesse mapa, né, diversos terremotos acontecem ali nos Estados Unidos, principalmente na costa oeste. A costa oeste dos Estados Unidos, ela é ali cortada, né, por limites entre 2 placas tectônicas. A gente tem a pequena placa Juan de Fuca, que é essa pequenininha aqui, a gente tem a placa do Pacífico, a gente tem a placa norte-americana enorme aqui. E os Estados Unidos, eles têm uma característica parecida com a do Brasil. A maior parte, né, do território dos Estados Unidos está numa região intraplaca, uma região mais na parte central da placa norte-americana. Portanto, é uma região mais estável. Só que isso não significa que lá não aconteçam terremotos. Assim como no território brasileiro, que está numa região, ó, descendo aqui, numa região mais central da placa sul-americana, a gente sabe que muitos terremotos acontecem aqui, principalmente em alguns lugares, né? Por exemplo, Sete Lagoas, em Minas Gerais, Divinópolis, em Minas Gerais, Jacobina, na Bahia, são cidades brasileiras que têm terremotos constantemente, né? Na verdade são sismos, são nem terremotos mesmo, né? Que vocês sabem, na sismologia, a palavra terremoto seria para evento de maior magnitude, ok? Mas aqui eu vou usar como sinônimo porque é um vídeo de caráter mais didático do que técnico, tá certo? Mas vamos lá. Esses sismos, então, lá dos Estados Unidos, eles estão mais concentrados aqui na região de bordas de placas tectônicas. Eu vou dar um zoom aqui para vocês darem uma olhada melhor. Isso que vocês estão vendo de vermelhinho são falhas geológicas, tá? Falhas geológicas bem marcadas, relativamente recentes e que estão em constante movimentação. Inclusive, aqui fica a região com a possibilidade de acontecer um grande terremoto, né? Eu já falei para vocês da falha de San Andreas, é uma falha transformante que fica aqui na região oeste dos Estados Unidos e aqui um dia pode acontecer um terremoto de grande magnitude. É um local propício para isso, já falei disso em outro vídeo, então dá uma procurada aí no canal que você acha. Mas os terremotos nessa região leste dos Estados Unidos, como vocês podem observar por esse mapa, eles são raros, né? Eles não são comuns. Mas essa raridade, quando a gente fala de um terremoto raro, é um terremoto raro com essa magnitude, uma magnitude de 4.8, tá? Então, um terremoto na costa leste 4.8, sim, ele é um terremoto forte para a região. Só que dentro da escala de magnitude, ele não é considerado um terremoto forte. Até 5.4 é um terremoto que as pessoas podem sentir,
mas geralmente não provoca danos, não provoca vítimas, né? Às vezes pode quebrar uma vidraça, cortar uma pessoa, enfim. Mas não é considerado um terremoto que causa grandes problemas, até 5.4, beleza? E esse caso aqui é considerado raro por conta disso. Só que só porque um tremor é raro, não quer dizer que ele não aconteça. Se ele aconteceu, é porque ele ocorre de vez em quando. É igual no território brasileiro. A gente já teve um tremor de 6.2, deixa eu voltar aqui para o Brasil, a gente já teve um tremor de 6.2 no Mato Grosso, que foi o maior terremoto já registrado no Brasil, tá? Ele aconteceu em 1955 e, cara, olha só, Mato Grosso está mais ou menos aqui nessa região, né? Não tem a divisão aqui dos estados, mas é mais ou menos por aqui, ou seja, bem no meião, ó, da placa sul-americana. Ah, professor, mas é aquele terremoto do Acre de 6.6. Então, apesar dele ter acontecido no território brasileiro, aquele terremoto ele não entra no catálogo de terremotos brasileiros. Ele é considerado um terremoto andino. Então, apesar do epicentro ter sido aqui no Brasil, ele não entra como no ranking ali de maior terremoto brasileiro. Porque o do Mato Grosso, sim, ele não teve relação ali com a divisão entre as placas tectônicas, foi um terremoto típico do Brasil, tá? Então, só porque algo é raro, não quer dizer que essa coisa não aconteça. Por exemplo, você tem um diamante raro, sei lá, um diamante de uma cor muito específica, um diamante rosa, sei lá. Aquele diamante existe, ele é raro, né? Não existem tantos no mundo, mas se aquele existe é porque é possível algo acontecer. Então, vocês têm que, né, prestar atenção nessas palavras, tomar cuidado com isso, porque, de fato, foi um terremoto raro, mas só porque uma coisa é rara não significa que é impossível de acontecer, e sim que ela acontece com maior frequência. Ah, professor, mas você está falando isso para passar pano. Não estou passando pano, não. Olha só. Para vocês terem ideia, desde que o Serviço Geológico dos Estados Unidos começou a monitorar, né, os tremores ali no estado, mais de 550 terremotos foram catalogados ali na região de Nova York, ou seja, nessa região onde aconteceu esse tremor de 4.8, mais de 550 desde que o monitoramento começou. Então, não é tão raro acontecer terremoto ali, não. Só que os terremotos ali são de magnitude 1 e 2, na maioria, que são terremotos que as pessoas não sentem. Dessa vez, de 4.8, mais de 42 milhões de pessoas sentiram, tá? E numa região grande aqui, né, até na fronteira ali com o Canadá, o pessoal sentiu. E em 1983 aconteceu um tremor de 5.1 ali na região. Em 1944 foi o maior já registrado na região, de 5.9. Então olha só, olha essas datas, 1944, 1983, 2024. A cada cerca de 40 ou 50 anos, mais ou menos ali, entre 30 e 50 anos, vamos colocar assim, acontece um terremoto na região de mais ou menos magnitude 5. Então ele é raro porque num século a gente tem pelo menos aí 3 eventos com magnitude 5 ou próximo de 5. Num século, 3 eventos. Então por isso que é raro. Poxa, em 100 anos acontecer 3 terremotos com essa magnitude, para uma região que acontece terremotos de 1 e 2, então a gente pode considerar raros. Mas na região acontece mais de 550 terremotos. Se a gente der um zoom aqui, vocês vão ver que não aconteceu só esse terremoto, não. Olha a quantidade de terremotos que aconteceu próximo do dia desse terremoto maior, tá? Então, olha só, vários terremotos de 1.9, 2.2, aqui um de 3.8, 1.7, as bolinhas menorzinhas são os pequenininhos, né? 1.9, que a população nem sentiu, 1.7, tudo ali mais ou menos na mesma região. O maiorzinho foi esse aqui de 4.8, tá? Ele aconteceu, o epicentro foi na cidade de Lebanon, em Nova Jersey, tá? A 64 quilômetros de Nova York. Nem sempre, geralmente no epicentro é o local que as pessoas mais sentem um terremoto, tá? Só que não necessariamente sempre vai ser no epicentro que as pessoas mais vão sentir. Então, por conta da geologia, por conta até da construção de cidades, do adensamento urbano, tem lugares que às vezes podem sentir um pouco mais forte terremoto que não estejam ali no epicentro. O epicentro é o local na superfície acima do foco do tremor, ou seja, acima do ponto onde o terremoto de fato aconteceu. E ele aconteceu a uma profundidade de 4,7 km, o que é considerado raso, por isso pessoas sentiram. Então a galera de Nova York sentiu mais, os prédios balançaram,
Há alguns relatos de rachaduras em calçadas e ruas, mas nenhum dano maior foi relatado, nenhuma morte foi registrada e nenhum ferido, assim, né, talvez algum objeto que tenha caído em alguma pessoa, tenha só feito um hematoma, nada de muito sério aconteceu ali, pelo menos é o que eu vi nas notícias, tá? Então diversos terremotos aconteceram próximo desse maior, né, de 4,8, beleza? Agora vamos passar para o sismo brasileiro. Esse terremoto no Brasil, eu vou até colocar aqui a notícia, uma das notícias, né? Tremor de magnitude 4,7 é registrado no interior do Maranhão, no município de Cururupu, interior do Maranhão, tá? E esse abalo, ele aconteceu no dia 4, às 23h46. Ele foi registrado, ele foi noticiado pelo Centro Sismológico Euromediterrâneo. E o que acontece? Ele foi uma profundidade de 360 quilômetros, supostamente, tá? Então foi bem profundo e as pessoas não sentiram. E o que chamou a atenção foi o seguinte, é que no Maranhão a gente não costuma ter registros de terremotos, tá? Dentro do Nordeste tem vários terremotos, mas o Maranhão não costuma ter registros de terremotos assim frequentes, como por exemplo Bahia, que tem bastante terremoto, né? E aí chamou a atenção, isso é um terremoto de 4,7, forte para o Maranhão, né? E aí isso acabou se alastrando. Só que aí que tá, pessoal, os terremotos são medidos por aparelhos chamados sismógrafos. E se vocês forem olhar em todas as agências de monitoramento de terremotos, vocês vão ver que com o passar do tempo, a quantidade de aparelhos instalados no Brasil e em outros lugares do mundo, né, aumentou. Então as agências começaram a instalar mais aparelhos. Quanto mais aparelho você instala, mais terremotos você consegue captar e maior é a precisão dos dados. Quanto mais aparelhos registrarem o mesmo evento, a gente consegue cruzar os dados ali, as informações, e aí a gente consegue uma precisão maior, tanto de magnitude quanto de localização do hipocentro e do epicentro desse evento. Então é por isso que alguns bancos de dados você percebe assim que o número de terremotos subiu de um ano para o outro. Não é que a quantidade de terremotos subiu, é que a quantidade de aparelhos subiu e a gente começou a detectar muito terremoto indetectável, terremotos de 1, de 2 de magnitude. Só que a distância de um aparelho para o evento pode provocar diversos erros. E muitos desses aparelhos eles são automáticos hoje, eles vão registrando de forma automática. Mas cada terremoto precisa ser revisado pelo ser humano, você tem que aplicar ali algumas correções para você cravar de quanto foi a magnitude. Então tem um registro automático, o registro automático geralmente ele pode conter erros, depois os seres humanos revisam os dados e confirmam os dados. Então cada terremoto tem que ser revisado por ser humano. E a distância do aparelho vai determinar muita precisão ali desses dados, tá? E o que aconteceu ali no Maranhão é que esse terremoto, que supostamente aconteceu no interior do Maranhão, ele foi um erro de algoritmo, isso mesmo. A agência europeia lá que deu essa notícia errou, porque ela não conferiu esses dados, né? Provavelmente foi um dado aí gerado automaticamente, aí os portais de notícias pegaram essa informação e começaram a divulgar. Só que, vamos voltar aqui no Serviço Geológico dos Estados Unidos. Eu filtrei aqui para os terremotos na última semana, tá bom? Então, dos últimos 7 dias. Olha só a quantidade de terremotos dos últimos 7 dias no mundo todo. E vocês aqui não observam nenhum terremoto registrado no Maranhão. Agora, olhem que tem uma sequência de terremotos aqui, no meio do Oceano Atlântico, na divisão das placas tectônicas. Tem vários, tá? Agora vamos aqui para o Centro de Sismologia da USP. Esse aqui são os terremotos brasileiros, tá? Então notem que também não tem nenhum registro no Maranhão. Agora tem vários aqui. O que aconteceu? O epicentro do terremoto ele foi divulgado no lugar errado. O algoritmo errou o lugar do epicentro, lá da Europa, tá? Mas por que ele errou? Por causa da distância dos sensores, né? Os sensores não estão aqui. E quando um terremoto acontece, as ondas sísmicas elas vão para o mundo todo. No Brasil, a gente conseguiu sentir o terremoto de Taiwan, os sismógrafos, não a gente, o sismógrafo. Então a onda ela passa no planetinha todo. Então a gente consegue, os sensores conseguem detectar. Só que quanto maior a distância, pior é para você ali medir a magnitude e a precisão do epicentro e do foco do tremor. Então a gente tem aqui, deixa eu dar um zoom maior.
vários tremores aconteceram nessa região do meio do Atlântico, próxima à divisão das placas tectônicas. Eu vou achar aqui o evento, aqui tá falando que aconteceu 23 e 46, ó, e aconteceram vários, tá? Dia 4, 23 e 16, olha só, 23 e 16, esse aqui 23 e 18, eu vou achar aqui o de 23 e 46, espera aí. Esse aqui, não, aqui ó, esse aqui ó, tá? Então olha só, a gente tem uma pequena diferença aqui de horário, mas isso é comum acontecer também. Então a gente tem dia 4 de abril, 23 e 43, terremoto de 4,7, a mesma magnitude, aconteceu ali a uma profundidade de cerca de 10 quilômetros. Aqui você pode notar que quem revisou foi a Cleusa, né? Então eles colocam o nome do revisor aqui. E esse é o terremoto, ó. Ele não aconteceu no Maranhão. Deixa eu diminuir o zoom agora. Ele não aconteceu aqui no Maranhão. Deixa eu até... Aqui, ó. Então a capital São Luís está aqui. E olha só aonde foi reportado que esse tremor tinha acontecido, né? O epicentro dele. Então, esse dado aqui está errado. Ele, na verdade, aconteceu no meio do Atlântico. E o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte também fez a mesma medição, tá? São laboratórios diferentes. Ó, tremores são registrados na cadeia mesoceânica no Atlântico. Então, a gente teve aqui, ó, registrou aqui um evento de magnitude 5, aconteceu às 23h16 do dia 4, né, de abril. E aqui ele foi registrando outros, 5.2, 5, 5.1, enfim. E o laboratório sismológico ele tem sensores ali mais próximos, né? Vocês podem ver aqui, ó, esses triângulozinhos são os sensores do laboratório sismológico aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então a precisão deles é maior, tá? E eu perguntei no Instagram da Rede Sismográfica Brasileira, eu vou colocar aqui a conversa que eu tive, tá? E de fato foi um erro de algoritmo da agência europeia. Eu também perguntei no Instagram do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e eles me confirmaram que foi um erro, que essa informação aqui é a correta. Então, muito cuidado. Agora um aviso às agências de notícias aí. Quando surgir um evento como esse, né? Espera a confirmação das agências, né? Não sai divulgando assim de forma precipitada, como se fosse alguma coisa verdadeira, ou então fala, né, que são dados preliminares, que as informações podem estar erradas, que o fato vai ser confirmado e corrigido, né, se possível, enfim, porque isso só alarme traz desinformação para as pessoas. E foi um terremoto muito profundo, as pessoas nem sentiriam mesmo, nem sentiram na verdade, tá? Então, saibam que informações preliminares de terremotos, elas podem estar erradas, precisam ser confirmadas. Portanto, esses dois terremotos, eles têm relação? Nenhum, pessoal, tá? São falhas diferentes, são locais completamente diferentes. Então, olha só, um é aqui e o outro é aqui, né? São eventos, esse aqui está relacionado ao limite de placa tectônica, né? A separação da placa africana com a sul-americana. Esse aqui está relacionado a falhas antigas que já existem ali. Eu já expliquei isso para vocês quando se trata do Brasil, é a mesma explicação para Nova York. A placa tectônica, ela não é toda certinha, né? Ela é toda quebradinha, mesmo no meio dela. Nós temos diversas falhas ali antigas, algumas falhas já estão soldadas, outras ainda podem se movimentar. A gente também acaba construindo muitos túneis, galerias, ainda mais na região ali que tem muito metrô, enfim. Tudo isso acaba podendo intensificar ali a possibilidade de causar um terremoto, né? Eu já falei isso para vocês, os seres humanos eles podem provocar terremotos por conta das suas construções de diferentes tipos. Não existe uma máquina de fazer terremoto, mas nós provocamos terremotos por conta disso. E a gente consegue separar o terremoto provocado assim pelo ser humano, tipo um terremoto provocado por uma explosão de uma mina ou de uma bomba, de um terremoto natural. A gente consegue saber disso, porque a onda gerada pelo deslocamento da falha, né, ela é diferente. Uma onda de explosão é diferente de uma onda de movimentação de falha. Então, o sismógrafo, o aparelho ele vai detectar essas ondas e o profissional da geofísica que estuda terremotos, eles vão conseguir separar os dois tipos de onda. Então, mas não pode ter sido uma bomba? Não pode, porque se fosse, os cientistas conseguiriam saber a diferença. Dá para saber a diferença pelo tipo de onda, tá? Eu, como geógrafo,
não sou o profissional que analisa isso, mas quem é geofísico, inclusive eu conversei com a Denise, minha amiga geofísica que faz doutorado na USP, e ela me confirmou tudo isso que eu estou falando para vocês, né, que provavelmente foi um erro lá da Europa. Antes de eu conversar com o pessoal da USP, com o pessoal da Rede Sismográfica Brasileira e o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela tinha me falado: Leandro, provavelmente foi um erro de aparelhos de lá, né? Provavelmente foi isso mesmo que aconteceu. E então ela me explicou que dá para separar realmente os eventos pelo tipo de onda, enfim. Então não foi nenhum tipo de ataque, não foi bomba, foram eventos naturais que não têm relação. E só para deixar claro também, tá? Não teve relação nenhuma com o Sol. O Sol não provocou o terremoto de Nova York, o Sol não provocou esse terremoto aqui, o Sol não provoca terremoto, tá? Então vou falar isso de novo, porque a galera tá insistindo, tem uma pessoa ainda insistindo nisso. Se vocês... já falei para vocês o que acontece. Se vocês quiserem acreditar nisso, aí é com vocês, tá? Mas vamos parar. Aqui no meu canal eu não aceito divulgar desinformação, tá? Não teve relação nenhuma com o Sol. Então o Sol provocou tudo isso aqui, ó. Olha quantos terremotos a gente tem no mundo todo, beleza? Então parem de divulgar isso aí. Terremoto é por conta de movimentação ou de limites de bordas de placas tectônicas, ou então acomodação da crosta, acomodação de falhas geológicas intraplacas, todos eles ditados ali pela dinâmica interna do planeta, né? O núcleo do planeta é quente, movimenta o manto da Terra, movimenta as placas tectônicas, e esse movimento todo faz com que os terremotos aconteçam. O terremoto é uma consequência da movimentação da crosta terrestre, seja ela intraplaca, no meio da placa, ou então na bordinha da placa. Fechado? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Aproveite para se inscrever no meu canal, caso não seja inscrito. E eu vou ficando por aqui. Vou falar sobre o eclipse, né, que vai acontecer no dia 8. O pessoal tem me pedido o vídeo. Vou explicar sobre isso sim. Abraço. Tchau, tchau.